Olá, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Michele Santos, do componente de História, e vamos observar o tema da aula de hoje. Aula 7, objeto de conhecimento, economia, produção, capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais. Formas de organização econômica e transformações técnicas, tecnológicas e informacionais ao longo do tempo. Novas formas de trabalho, produção e configurações de mercado no mundo atual. Desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. Com um detalhamento, abolição, república e vida da população afrodescendente no pós-abolição do Brasil República. Vamos à nossa aula? Então, queridos, estamos aqui inseridos num local, que representa a abolição. Esse desenho ele faz uma referência a uma escultura de areia que foi produzido no contexto dos 500 anos do Brasil. E essa escultura ela foi feita na cidade de São Vicente, em São Paulo, que caracteriza a primeira cidade do território, no caso aqui, atualmente brasileiro, certo? Então, o que foi a abolição, né? O seu contexto histórico relata, justamente o processo de abolição da escravatura no Brasil, que foi marcado por uma série de eventos históricos que culminaram na promulgação da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Antes dessa data, o país havia passado por diversas fases legais e movimentos sociais que influenciaram diretamente o desfecho da questão escravocrata, com destaque para as leis abolicionistas. Então, antes de haver, de fato, a abolição da escravatura, vamos observar que existiram várias leis que vai culminar, de fato, com o fim da escravização no nosso território. E essas leis elas foram advindas devido à prática de alguns personagens ilustres, importantes, e também por algumas pressões, tanto internas e principalmente também pressões externas. Então vamos lá. Movimento abolicionista no Brasil. Marca o período final da escravidão. Promove a luta pela libertação dos escravizados e vai envolver diversos setores da sociedade, políticos, jornalistas, religiosos e ex-escravizados. Então, nesse contexto, nós vamos observar aí como se dará esse processo abolicionista. E para isso, nós vamos verificar as principais características do movimento abolicionista. O que vai, de fato, caracterizar esse movimento, certo? Então, vamos lá. Principais características do movimento abolicionista. Nós temos intelectuais e jornalistas, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças e Rui Barbosa. Vão ser aí aquelas pessoas que vão estar inseridas como personalidades ilustres que vão fomentar esse processo abolicionista. Usavam a imprensa para criticar a escravidão e promover a liberdade. Vamos verificar associações e sociedades com o objetivo de combater a escravidão, conscientizar a população a reunir esforços para libertar os escravizados. Como seria isso? Através ali da compra das cartas de alforrias. O que eram essas cartas? Era um documento que justamente dava a liberdade ao escravizado, ok? Exemplos de organizações como a Sociedade Brasileira contra a Escravidão e o Clube do Abolicionismo também serão locais em que haverá essa discussão para o fim da escravização. Resistência, organização de fugas de escravizados para quilombos. O que eram esses quilombos? Eram locais em que os negros escravizados e também pobres, pessoas que estavam ali numa condição miserável,
migravam para poder ter uma boa qualidade de vida, né? Ou então para áreas onde poderiam viver livres. Qual era a principal questão aqui, né? Viver em liberdade, já que eles viviam numa condição de estar naquela condição de cativo, né? Em que eles tinham que trabalhar obrigatoriamente, eles tinham, recebiam ali castigos físicos e etc, né? Pressão internacional. A Inglaterra pressionou o Brasil a acabar com o tráfico de escravizados e, posteriormente, abolir a própria escravidão. Mas o que tem a ver a Inglaterra? Lembrem que nós estamos no contexto ali da Revolução Industrial. É necessário ter mercado consumidor, é necessário ter pessoas que tenham ali um salário, né, para poder gastar nesses produtos industrializados. E um parceiro comercial que a Inglaterra possuía era justamente o Brasil, porém não disponibilizava o mercado consumidor para esses produtos, visto que a maior parte da população estava na condição de escravizado, ok? Continuando, leis abolicionistas como a Lei Bill Harbiden, como a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre e também a Lei dos Sexagenários vão fazer parte desse movimento abolicionista. E, por fim, também o apoio popular. Então, todas essas características, né, vão aí elucidar esse movimento abolicionista, ok? Continuando, vamos observar agora uma linha do tempo que vai fazer referência justamente a essas leis abolicionistas. Vamos a ela. Então, em primeiro plano, né, eu tenho a Lei Bill Harbiden, que foi assinada em 1845, e nós temos ali a presença, né, de navio negreiro, que vai proibir, o tráfico de escravizados no hemisfério sul. A Marinha Britânica perseguia, interceptava e aprisionava os navios negreiros que transportavam os escravizados pelo Atlântico Sul. Assim que o barco fosse capturado, os escravizados eram devolvidos para a África e desembarcados em regiões como Serra Leoa ou Libéria. Em alguns casos, né, esses negros eles poderiam ser jogados em alto mar, né? Isso também poderia acontecer nessa situação. A nossa próxima lei é a lei assinada em 1850, chamada Lei Eusébio de Queiroz. O que dizia essa lei? Ela proibiu o tráfico transatlântico de escravizados, encerrando a importação de novos cativos africanos para o país. Com isso, o Brasil se comprometeu internacionalmente a combater o tráfico negreiro. Mas, professor, essas duas leis não são iguais? Elas são parecidas, mas olhem só. A Bill Harbiden ela é de contexto internacional. A Inglaterra que vai interceptar esses navios em relação ao tráfico negreiro. Já a lei de 1850, Eusébio de Queiroz, ela é de caráter nacional. Vai proibir o quê? O tráfico transatlântico para o Brasil, certo? Então, nós vamos observar que nós teremos aqui justamente essa proibição, né, de chegada de novos escravizados ao território brasileiro. Vamos à nossa próxima lei, que é a Lei de 1871, que fala que o nome dessa lei, né, é Lei do Ventre Livre. O que dizia essa lei? Estabelece que os filhos de escravizados nascidos a partir desta data seriam considerados livres, embora ainda permanecessem sob a tutela de seus senhores até atingirem certa idade. Ou seja, os negros nascidos a partir desta data, de 1871, eram considerados livres. Porém, uma criança sozinha não conseguiria sobreviver. Então, de acordo com essa lei, até os 8 anos de idade, essa criança ela teria uma vida, teoricamente, né, normal aos cuidados de sua mãe. Porém, a sua mãe ainda estava na condição de escravizada. Então, quem sustentava essa criança era justamente o senhor da sua mãe. Então, como é que funcionava na prática? Até os 8 anos, eles não tinham aquela obrigatoriedade de trabalhar para o senhor de engenho, embora isso só existisse na lei, né? E até os 18 anos, essa criança que tinha nascido livre deveria pagar, né, por esses 8 anos iniciais em que ela estava ali sendo cuidada
pelo senhor da mãe dele, já que ela estava na condição de escravizada, ok? A nossa próxima lei é a Lei de 1875, conhecida como a Lei dos Sexagenários. O que dizia essa lei? Concedeu liberdade aos escravizados que completassem 60 anos de idade ou mais. Apesar de ter sido uma medida limitada, pois muitos escravizados não viviam tempo suficiente para alcançar essa idade. Ela foi um passo importante rumo à escravidão. Essa lei também é conhecida como Saraiva-Cotegipe, ok? E, por fim, nós temos a Lei Áurea, assinada em 1888. De acordo com essa lei, ficou abolida, de fato, oficialmente, a escravidão no Brasil. Então, essas leis elas vão demonstrar justamente esse processo abolicionista. E, dentre essas leis, também nós vamos conhecer as figuras importantes para esse movimento abolicionista no Brasil. Vamos a eles. Nós temos aqui Joaquim Nabuco, que vai defender a abolição como uma questão moral e política, argumentando que o Brasil só se tornaria uma nação verdadeiramente moderna ao se livrar da escravidão. O Joaquim Nabuco, ele era um político e ele também era um defensor árduo, para essa questão abolicionista. O nosso próximo personagem importante é José do Patrocínio, que foi uma das vozes mais ativas na campanha abolicionista. Ele vai usar a imprensa, visto que ele era um jornalista, especialmente o jornal Gazeta da Tarde, para promover a causa abolicionista. Uma outra pessoa importante, nesse momento aí de movimento abolicionista é Luiz Gama. Vale lembrar que Luiz Gama ele nasceu na condição de escravizado, visto que a sua mãe era escravizada e o seu pai era um comerciante branco, então ele era um mestiço. Então, até os 10 anos de idade, ele estava na condição de escravizado, porque aos 10 anos ele recebeu ali a carta de alforria, ou seja, a sua liberdade. Ele vai utilizar seus conhecimentos legais para libertar mais de 500 escravizados, argumentando em tribunais que muitos eram mantidos ilegalmente em cativeiro. O Luiz Gama, ele era um rábula. Professor, o que é rábula? Era um conhecedor do direito, e ele exercia a função, embora não tenha a sua graduação, não tenha ali o seu diploma, mas ele defendia a causa abolicionista, ele era conhecedor das leis e ele defendeu muitos negros na condição de escravizado e conseguiu ali a alforria dessas pessoas, ok? Outro personagem que também merece destaque é André Rebouças, que defendia reformas agrárias para garantir que os libertos tivessem acesso à terra e condições de vida dignas após a abolição. Também temos a presença de Visconde de Rio Branco, que foi o principal responsável pela promulgação da Lei do Ventre Livre em 1871. E, por fim, nós temos a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888 e que vai marcar o fim formal da escravidão no país, um ato que enfrentou resistência de parte da elite brasileira. Mas por que essa elite brasileira estava contra a escravização? Porque eles iriam perder muito dinheiro, visto que os negros escravizados, eles eram mercadorias. Logo, era necessário que eles que eles fossem ressarcidos. E a coroa, e aí o governo, ele não vai propiciar esse ressarcimento a esses donos de escravizados. Então, nós trouxemos para vocês justamente a Lei Áurea, como ela foi assinada. Observem só. Lei Áurea. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º.
revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e interino dos Negócios Estrangeiros, bacharel Rodrigo Augusto da Silva, do Conselho de Sua Majestade, o Imperador, o faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro em 13 de maio de 1888, 67º da Independência e do Império, Princesa Imperial Regente. Então vocês ouviram e leram aí o que trazia a Lei Áurea, né? O texto da Lei Áurea. Então observem que havia ali a preocupação de tornar essas pessoas livres, né? Então, como é que ficou a vida da população afrodescendente depois da abolição? O que vocês acham que vai acontecer com essa população? Será que eles realmente tiveram acesso a essa liberdade? Vamos lá. A vida da população afrodescendente no pós-abolição no Brasil República. Nós vamos observar que foi uma população que viveu a exclusão social, tiveram, né, aí a falta de acesso aos direitos básicos, ausência de medidas adequadas para integrar os ex-escravizados e seus descendentes na vida econômica, social e política do país. Então observem que esses negros, eles se tornaram libertos, eles se tornaram pessoas livres, porém estavam imersos à exclusão social, visto que eles não possuíam o quê? Acesso aos direitos básicos. O que seriam esses direitos básicos? Educação, saúde, moradia, uma vez que eles estavam ali vivendo na condição de escravizado. Logo, tudo o que eles possuíam, tinham acesso, pertencia ao seu dono, né? E quando eles foram libertos, eles foram jogados na rua, ou seja, sem acesso a nada, ok? E aí nós vamos observar também que havia ausência de medidas adequadas para integrar essas pessoas, né, à vida econômica, social e política do nosso território, ok? Então, haverá falta de políticas de inserção social, ou seja, o Estado brasileiro não vai adotar políticas de redistribuição de terras, educação ou qualquer forma de quê? De apoio econômico para os libertos. Ou seja, uma grande quantidade de pessoas, no caso aí os negros ex-escravizados, vão estar à própria sorte. Ou seja, não terão ali um emprego, não terão a educação, não terão ali acesso a outras formas de trabalho. E o que isso vai resultar? Na marginalização dessas pessoas, ou seja, eles vão estar à margem da sociedade, vivendo em condições precárias, né? E aí estarão colocados ali no mercado de trabalho para executar trabalhos aí degradantes, né? Que eram colocados para essas pessoas realizarem, ok? Nesse contexto, vamos observar também a formação de favelas e comunidades periféricas. A população afrodescendente foi empurrada para as periferias urbanas, ou seja, para áreas mais afastadas do centro urbano das cidades, vivendo em moradias improvisadas que vai dar origem ao que nós conhecemos atualmente como favelas. Observem aqui que nós temos uma imagem, né, de uma moradia modesta e faz referência justamente à moradia desses ex-escravizados. E aqui nessa representação mostra as primeiras casas do Morro da Providência em 1905, ok? Falta de infraestrutura e de serviços básicos e também altos índices de mortalidade, analfabetismo e violência. Mas por que isso acontecia? Devido às condições que eles estavam inseridos, né? Tanto em relação à saúde, quanto também de higiene, como de moradia, de alimentação. Então, todos esses fatores,
elencados vai ocasionar o quê? Altos índices de mortalidade, além também de eles não terem acesso à educação e estarem também submetidos a práticas de violência, certo? Continuando, vamos observar também a persistência do racismo e da segregação. Mas, professor, o que é segregação? Segregação quer dizer separação, né? Vocês viram há pouco que é a população afrodescendente, né? No caso aí os ex-escravizados, eles foram jogados para a margem da sociedade, para áreas periféricas, ou seja, para áreas distantes. E isso vai manter, né, justamente preconceitos raciais. E aí nós vamos observar, aí no caso, a prática do racismo, né, que é uma força poderosa de exclusão e discriminação em virtude da cor da pele, ok? Continuando, vamos observar a questão da mão de obra e imigração europeia. Nesse contexto de abolição da escravidão, nós vamos observar que o governo brasileiro vai ter a ideia de branquear a população. Professora, mas qual era esse objetivo? Eles queriam parecer, né, com as nações europeias. E o território brasileiro possuía uma grande quantidade de negros. Então, a ideia era trazer uma população branca, no caso aqui a europeia, para poder colonizar a região, para branquear, para tornar a população branca, né? E também substituir a mão de obra escravizada. E para isso, né, foram colocados incentivos por parte do governo para que esses imigrantes viessem para o Brasil. Que incentivos seriam esses? Terras, né? E também empregos para essas pessoas virem para o território brasileiro, certo? E o que vai acontecer com os afrodescendentes, né, com ex-escravizados? Vão possuir empregos aí com uma remuneração inadequada, né? Empregos mal remunerados, vão estar colocados ali à margem da sociedade e vão estar inseridos em uma condição degradante, certo? Resistência e cultura. Todos esses fatores não vão ser determinantes para limitar a resistência e a cultura afrodescendente. Vamos observar a manutenção de suas tradições culturais, religiosas e sociais. Através de quê? Através das expressões culturais afro-brasileiras, como, por exemplo, o samba, a capoeira e religiões de matrizes africanas, que vão ser aí determinantes para a preservação da cultura afrodescendente. No século XX, vamos observar o surgimento de movimentos negros, como em 1930, a Frente Negra Brasileira, que vai ser dona do jornal A Voz da Raça. O que vai acontecer nesse contexto, né? Haverá o combate ao racismo e vai também ter a defesa, né, política voltada à melhoria das condições de vida da população negra. Observem que esses movimentos sociais vão ser importantes para mudar essa visibilidade que era dada aos negros, certo? Em 1970, vamos observar o surgimento do Movimento Negro Unificado, que é a expressão da ebulição social que sucede uma série de episódios racistas na cidade de São Paulo. Então, esses movimentos vão ter a ideia, né, de o quê? De mudar essa condição em qual esses negros estavam inseridos. Educação e acesso a oportunidades. Vamos observar ainda que mesmo no século XX haverá a exclusão educacional, sem acesso a uma educação de qualidade, a oportunidades de mobilidade social. Professor, o que é mobilidade social? Seria justamente a mudança de status social. E essa mudança de status social dar-se-á mediante a educação. Mas como é que eles terão essa mobilidade social se eles não têm acesso à educação? É por isso que é importante a presença de movimentos negros para representar e também defender os direitos dessa população.
vamos observar que essa mobilidade era extremamente limitada. Trabalhos manuais e mal remunerados são destinados à maioria dos afrodescendentes. E ciclos de pobreza e exclusão social se tornam contínuos, ou seja, os negros estão ali inseridos nesse contexto aí de viver na pobreza, na exclusão, em situações ali de miséria. Então, esse ciclo de pobreza, né, ele está sempre contínuo, e a ideia é que haja uma quebra, né, nesse ciclo. E para isso, haverá aí também políticas de ação afirmativa. O que vai acontecer nesse momento, né? Cotas raciais nas universidades públicas e programas de inclusão social. Então, nós vamos observar que é necessário fazer essas cotas para que haja uma parcela de negros nas universidades públicas. E essa questão de cotas raciais, né, dessas políticas de ação afirmativa, elas acabam sendo muito discutidas, né, em que eles tentam limitar essa acessibilidade desses negros. Mas essa situação visa justamente o quê? Corrigir as desigualdades históricas que foram colocadas a estas pessoas, certo? Aumentar a representatividade dos afrodescendentes em espaços antes inacessíveis, ou seja, mudar ali a sua condição social através de oferecimento, né, de educação, de uma tentativa, né, de acabar com essas desigualdades que foram construídas ao longo do tempo. E quais são os desafios atuais? Apesar dos avanços, o racismo estrutural e as desigualdades econômicas e sociais afetam a população afrodescendente. A luta por reconhecimento, igualdade de oportunidades e reparações históricas continua sendo uma questão central no Brasil contemporâneo. Então, observem que, ao longo da história, houve a necessidade de modificar a realidade em que os negros estavam ali inseridos. Era necessário modificar, né, a sua estrutura, era necessário modificar os locais em que eles estavam inseridos, modificar a sua acessibilidade à educação, modificar o seu modo de vida. E para isso, fez-se necessário justamente essa questão de cotas, né, de uma política afirmativa, ok? Em relação à identidade do movimento negro, vamos verificar. Construção da identidade, luta contra a invisibilidade e estereótipos negativos. Movimento negro tem papel crucial na promoção de uma consciência coletiva e no combate ao racismo. Aumento da participação política da população afrodescendente é importante para a luta e manutenção de seus direitos. Dentre as leis de ação afirmativa, nós vamos observar também a questão de identidade e também do movimento negro. É nesse contexto que nós vamos observar a criação de datas comemorativas que vai servir para ter uma reflexão um pouco mais delicada a este tema, como, por exemplo, o Dia da Discriminação Racial e também o Dia da Consciência Negra. Claro que não devemos nos limitar apenas a estas datas para fazermos aí uma reflexão da questão social e cultural e política e econômica dessa população que durante muito tempo foi colocada à margem da sociedade. É importante nós analisarmos, nós discutirmos e também respeitarmos, né, todas as formas de manifestações culturais. E não discriminar, não desprezar, não ser intolerante com as diversidades. Então, queridos, esta foi a nossa aula e até a próxima.